Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenas noites a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haya passado um bom dia de domingo, que haya passado um dia com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Iniciaremos o vídeo de hoje, dia 19 de abril de 2026. Chegamos ao vídeo de domingo à noite. Iniciaremos com uma tensão que houve em Las Islas Tonga, cerca de Samoa, a 6.1 em la escala Richter. Fuerte sismo de 6.1 e foi a solamente 36 quilômetros de profundidade cerca de las islas. Tá bem? Há sentido muito abalo com este sismo, tá bem? Vamos quedar-se alerta que sigue venindo os sismos para a região de Sudamérica e temos que quedar-se com muita atenção, tá bem? Bueno, iniciaremos com o sismo que se passou em Chile. Sempre Chile se inicia os sismos que se passou com 3.1 na escala Richter, a 129 quilômetros de profundidade lejos de la Terra. Este sismo se passou na tarde de hoje, às 12h33 da tarde de hoje. Depois houve um sismo em Bolívia. Houve um sismo de 3.0 na escala Richter, a 196 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, sentido pequeno movimento, tanto Bolívia quanto o primeiro que hablamos de Chile, tá bem? Pequeno movimento. Este de Bolívia se passou às 1h06 da tarde de hoje. Depois Argentina 3.3 em la escala Richter, a 135 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, há sentido pequeno movimento em Argentina. Este sismo se passou às 12h44 da tarde de hoje. Depois, seguido, houve um sismo de Chile 3.4 na escala Richter, a solamente 124 quilômetros de profundidade lejos de la Terra, sentiu pequeno movimento em Chile com este sismo. Este sismo se passou às 1h03 da tarde de hoje. Depois Peru foi um pouco mais forte, sentiu movimento em Peru, um sismo de 4.5 na escala Richter em Peru. Este sismo se passou a 135 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, se passou às 1h20 da tarde de hoje. Depois Peru novamente, 3.1 na escala Richter, a 13 quilômetros de profundidade, bem cerca da Terra. Há sentido pequeno movimento com este sismo de 3.1 na escala Richter. Este sismo se passou às 12h07 da tarde de hoje. Depois Chile, 3.12 na escala Richter, a solamente 31 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade. Há sentido pequeno movimento. Este sismo se passou às 12h07 da tarde de hoje. Depois Chile 3.12 na escala Richter, a solamente 31 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade. Este sismo se passou às 12h27 da tarde de hoje. Há sentido pequeno movimento em Chile. Depois Chile 3.4 na escala Richter, a 106 quilômetros de profundidade, lejos da Terra, baixa intensidade, sentindo um pequeno movimento também com este sismo. Este sismo se passou às 3 da tarde de hoje. Depois Argentina, 3.3 na escala Richter, a 207 quilômetros de profundidade, lejos da Terra, baixa intensidade. Este sismo se passou às 3h32 da tarde de hoje.
E finalizando o vídeo de hoje, Argentina, 3.5 na escala Richter, a 131 km de profundidade, lejos da terra, baja intensidade, a sentido pequeno movimento em Argentina. Este exercício se passou aí às 8h25 da noite de hoje, domingo, tá bem? Então, amigos seguidores, não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? Amanhã pela manhã regressaremos com um novo vídeo, com os incisos que se passarem hasta final da noite de hoje, na madrugada, e amanhã pela manhã temprano, tá bem? Tenham todos uma boa noite de domingo, hasta amanhã. Tchau, tchau.